Provérbios, versículo 7. Então aqui, nesta versão aqui, diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou, em outra versão, diz, é sabedoria. O princípio da sabedoria. Né? Mas os insensatos fazem o quê? Desprezam a sabedoria e a instrução. Nós estamos diante, eu imagino, o maior evento da igreja. O maior evento da igreja. Que deve ser o ápice da vida de qualquer um que segue a Deus. Que é o momento da celebração da ceia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ordenou isso, disse assim: façam isso, lembrando o sofrimento dele na cruz, que ele fala em memória da sua dor, lembrando do perdão dos nossos pecados, lembrando da vitória conquistada na cruz, lembrando da vitória contra o diabo, Satanás, a morte e o inferno, lembrando de que ele nos prometeu que vai celebrar esta ceia conosco na glória, no céu. Por isso ele diz assim: façam isso lembrando destas coisas. Porque muitas vezes muitas pessoas fazem isso apenas um ritual. Mas nós temos que lembrar de que foi conquistado na cruz por nós. Nós temos que lembrar que não é só que ele conquistou, mas que os meus pecados foram perdoados. Que por ocasião do meu arrependimento, porque eu fui errado, eu cometi um crime, eu errei, ele não tinha que pagar nada por mim, mas ele escolheu por me amar tanto, não só a mim, mas toda a criação de Deus, porque até mesmo as plantas, os animais, ele amou completamente tudo que ele criou, principalmente aqueles a quem ele fez imagem e semelhança. A profundidade do seu amor é muito incompreendida por muitos ainda nos tempos de hoje. Por quê? Porque todos tratam de ver uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, ou uma vida de religiosidade apenas pela própria religião, apenas para dizer que tem um Deus a quem venera, para ter uma divindade para buscar. Mas ele é muito mais do que isso para nós, e o que Deus deseja para nós é muito mais do que isso. No livro de Oséias, capítulo 6, Oséias, cadê Oséias? Subiu daqui? Está aqui. Só foi falar, meu Deus, já foi. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos, olha o que diz, conheçamos o Senhor. E aqui na minha versão diz assim: esforcemos-nos para por conhecê-lo. Como é que está isso aí? Conheçamos e prossigamos. Eu achei que ela traduz um pouco melhor. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Mas de que maneira? Deus deseja ser conhecido? Sim, e quer ser conhecido. É o que Ele mais deseja. Mas será que nós desejamos conhecer o nosso Deus? Ou apenas queremos que Ele seja a nossa divindade? Ou apenas queremos ter como referência, dizer: olha, eu sirvo a Deus, eu sou crente em Jesus, ter alguém que
está distante de mim, com quem eu quase não tenho nenhum relacionamento. Não é esse o desejo de Deus. Agora, quando nós lemos ali no livro de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o começo, é o início. Pensa só uma coisa: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então você pode entender o seguinte: que a sabedoria é muito mais profunda, é muito mais, vai muito mais além, e Deus quer que nós conheçamos e tenhamos e alcancemos essa sabedoria. Tiago diz o seguinte: quem quer sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente. Ou seja, é o desejo de Deus que a gente tenha a sabedoria. Mas que sabedoria? Do conhecimento de Deus. Porque tem muita gente que deseja ser muito inteligente, ser visto pelas pessoas como alguém sábio, que sabe como falar, que sabe, é uma pessoa extremamente ética, uma pessoa extremamente sensata, né? Aí essa pessoa é uma pessoa sábia, alguém que possa aconselhar o outro, e os seus conselhos são vistos como muito bem recebidos pelas pessoas, porque de acordo com a experiência que já viveu e com aquilo que aprendeu na vida, pode ensinar aos outros, e eles são chamados de sábios. Os sábios, principalmente os anciãos, né? São considerados aqueles que podem trazer conhecimentos e sabedoria do modo de vida humano. Mas o que a Bíblia diz, ela não fala de uma sabedoria que o homem possa receber ou ter como algo que possa elevá-lo. Mas ele diz que é o princípio de algo profundo e que nós temos que mergulhar nessa. Ele diz, é o começo, o temor do Senhor. Agora, o que é o temor do Senhor? É medo de Deus? Não é medo de Deus. O temor do Senhor é conhecer. Quando você conhece alguém, quando você conhece a autoridade de alguém, quando você conhece o rigor de alguém, quando você conhece o comportamento de alguém, o que ele gosta, o que ele não gosta, você faz o quê? Quando chega diante dele, você faz o quê? Não vou dizer que presta reverência, mas você o respeita. Você o respeita. Você não apenas respeita a pessoa em si, mas você respeita o que ela representa. Ela representa autoridade, ela representa conhecimento, ela representa bom senso, ela representa equilíbrio. Então, esse conhecimento, para a gente poder entender um pouco a respeito do temor do Senhor, é conhecer quem Deus é e a quem nós servimos. Esse é o desejo de Deus, e Ele quer se revelar a todos nós, mas Ele quer se revelar de uma forma íntima por causa de nós. O desejo de Deus é que a gente entenda que esse relacionamento de intimidade, ele não apenas é vivido enquanto eu estiver nesse corpo, mas ele começa a partir do momento em que eu entreguei meu coração a Jesus. A partir daquele momento, Jesus passa agora a participar integralmente dos meus atos, das minhas palavras, das minhas ações, do meu levantar, do meu deitar, do meu comer, do meu momento de reunião, de brincar, de se alegrar. Ele quer participar intimamente de tudo isso. Ele deseja que a gente entenda isso, que ele sendo Deus, se vestiu de humanidade como nós, e conviveu entre os homens que ele escolheu por 3 anos e meio. Agora, as pessoas muitas vezes imaginam, tem vários tipos de filme. Existe um que ficou bem famoso, que era aquele Jesus sério, triste, parecia que ia para o buraco quente.
Desde o começo, ele começa a pregar com tristeza, passa a vida toda pregando, vivendo, fazendo milagre com tristeza, e quando chega na cruz com tristeza, e quando morre na cruz também com tristeza. Agora existe outro, que é um Jesus alegre, que sai pulando, que chama os discípulos, mergulha no rio, começa a jogar água um no outro, brincar e dar risada. Alguns procuram retratar qual é o desejo dele de intimidade e conhecimento. Quando ele disse assim, é chegado agora o reino de Deus, ele está dizendo, o reino de Deus começou naquela hora. E nós que somos participantes do reino de Deus, devemos conhecer o nosso Senhor, o nosso Rei, e saber quem Ele é, e conviver com Ele, e ter intimidade com Ele, sentar numa cadeira e conversar com Ele. Esse é o que Ele deseja, que você sente, converse, conte as suas dores, meu filho. Como a gente deseja que os nossos filhos façam conosco, ou não? Quando a gente vê que os nossos filhos estão fechados, estão escondendo as coisas, a gente fica preocupado. Fica falando, não pode. Sabe? Eles escondem aqui, escondem ali, de repente a gente já está sabendo e acaba que a gente fala assim, bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você fez isso? Ai, você descobriu. Né? Descobriu. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de liberdade. O que nós fizemos aqui agora há pouco, a gente sente a liberdade do Espírito. Nós somos livres. A nossa igrejinha é pequenininha, mas ela tem uma característica muito forte de liberdade. Liberdade dos irmãos. Liberdade de manifestar-se em qualquer ocasião, nas reuniões que se faz, no culto familiar, no culto terça-feira. Não existe aqui uma autoridade suprema. A autoridade suprema aqui é Deus. Ele quer que a gente se alegre na presença dele. É o desejo dele que a gente sinta alegria, porque Ele está presente. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e prazer. E Ele quer que a gente conheça isso dele. Ele nos chama para conversar sobre intimidade. Cantamos aqui a respeito do lugar secreto. Ele é o nosso lugar secreto. Quando Moisés subiu para o lugar secreto e ali ficou 40 dias batendo maior papo com Deus. Claro, Deus dizendo, faz isso, escreve isso, Moisés. Vou te contar como é que aconteceu tudo desde o começo. No princípio eu criei o céu e a terra. Escreve aí, tinha um homem chamado Jó. Escreve aí, Moisés. Escreve para que as pessoas conheçam quem é o Deus que criou todas as coisas, que o início de todas as coisas e o propósito desse Deus para a humanidade e que eu criei. Que é o propósito de que eles vivam comigo para sempre. Claro, eu estava lembrando que eu tinha começado a namorar com sério, e aí eu tive uma crise de não é crise de existência, crise de confusão, de namorico, né? De paixonite. E aí falei para ela, olha, dá um tempo, né? Deixa ele está gostando muito, mas não é aqui não, é lá. Então, eu tive aquela crise e falei para ela, vamos dar um tempo. E ela foi para casa e tal, eu passei 7 meses. 7 meses assim, afastado. E um dia eu fui visitar, não deve ser o meu irmão, né? Um dia eu fui visitar a igreja em que ela congregava. E aí eu disse para ela, nós saímos de lá e ia perto da casa dela, lá, mais de 1 quilômetro, né? Mais de 1 quilômetro.
E a gente foi conversando. Ela estava com um vestidinho amarelo. E aí, depois que deixei ela lá com a família, fui para casa, eu fui para casa, vou morar. Eu acho que é a caixa do Planejota, melhor, está falando no ar. E aí eu cheguei na minha casa, de repente eu caí em si. Sentei no meu sofá, minha mãe me viu chorando, ela estava chorando. Aí minha mãe falou: o que foi? Eu falei assim: olha, mãe, a Céia é a mulher da minha vida. É com ela que eu vou casar. Como é que eu sabia disso? Como é que eu sabia que eu ia? Eu estava naquele momento e eu pude falar com toda a convicção, com toda a certeza, de que ela seria a mulher da minha vida com quem eu iria me casar. Estou casado até hoje, para a glória e honra de Deus. Sabe, Deus quer que a gente tenha essa convicção de relacionamento com Ele. Quando eu aceitei Jesus, eu sabia que Ele é o meu Deus. Glória a Deus. Que é o Deus da minha vida. E que eu jamais vou sair da sua presença. Porque Ele é tudo para mim. Quando a gente se converte, a gente não tem essa noção de profundidade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem e revela no nosso espírito, sabe, a grandeza e o amor de Deus naquele primeiro momento. Mas nos dá certeza que será para sempre. Quando Deus nos chama para um relacionamento, não é apenas por um período, curto período de tempo, ou tempo até longo, ou até morrer. Esse relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento que começa hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Mas para isso eu tenho que prosseguir, sabe, conhecendo Deus, me esforçar para conhecer Deus. Porque o que o mundo revela de fora não é Deus. O que o mundo revela são prazeres, loucura, pecado, abominação. O mundo não revela o amor de Deus. Ah, como não, pastor? A Bíblia diz que a natureza mostra, né, a glória de Deus. Sim, eu estou falando de atos, de ações. O que os homens buscam sem Deus, eles não buscam a Deus. Eles buscam os prazeres carnais que os destroem e levará eles a um fim, uma vida tão curta, que não vai dar tempo nem de perceber. Quando perceber, já está lá no buraco quente, lá com coisa, com o garfão dele querendo tocar. Esse é o que a história, é o que os desenhos contam, mas não é assim não, tá, gente? Tem que soltar. Mas quando perceber, já foi. Deus nos chama para a intimidade com Ele, mas quem escolhe ser íntimo de Deus sou eu. Ele está sempre presente. Ele está sempre esperando chegar lá e alguém, lá o anjo, gritar assim: meu nome é outro, mas eu vou falar o meu aqui, né? O Jorge chegou à sua presença. Calma. Ele está presente. Quando eu venho ao culto, eu venho à presença dele. Eu não venho ao culto apenas como como uma realização social para justificar socialmente que eu tenho uma igreja lá. A gente deve ir ao culto para aprender mais de Deus, conhecer mais da intimidade de Deus. Deus quer que a gente olhe nos olhos dele. Muitas vezes, ao invés de olhar nos olhos de Deus para entender o que Ele está falando com a gente olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para o Senhor. Porque muitas vezes as palavras de Deus não vão de encontro, não vai exatamente de encontro com aquilo que a gente quer ouvir. Mas são palavras de Deus que quer falar para nós com muito amor, de que nós estamos caminhando para o lado errado, que nós estamos jogando a rede pelo lado errado. E Ele quer dizer para nós: faz isso. Não, mas eu já fiz isso, não adiantou nada.
mas Ele é o Senhor da vida. Então diz assim: faz isso, que você vai ser grandemente abençoado. Quando nós fazemos aquilo que Deus fala conosco para fazer, e a palavra de Deus é a revelação de Deus para todos nós. Ele já deixou escrito para nós aquilo que, como Ele é, de que maneira Ele é, como Ele julga e como Ele nos recebe com amor. A palavra de Deus mostra como Ele quer que a gente ande, os cuidados que a gente deve ter, né? Avisa a respeito do inimigo que é invisível e que a gente muitas vezes anda mais na carne do que no espírito e não percebe o inimigo. Mas quando a gente anda no espírito, a gente percebe. E aí o inimigo vem sorrateiramente, mas ele avisa: olha, como é que o inimigo se manifesta? Vamos falar. Porque ele diz assim: o diabo veio senão roubar, matar e destruir. É isso que ele fala para nós. Olha, sabe o que o diabo vem fazer? O Senhor, o mundo jaz no maligno, não é? O mundo está sepultado no maligno. O príncipe desse mundo, chama ele de príncipe desse mundo, já chegou. Está dizendo: esse príncipe que o mundo busca, que a carne busca, ele vai apenas, ele vem fazer uma coisa: roubar, matar e terminar com tudo, te destruir com qualquer possibilidade de você ir reinar eternamente no céu. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, a Bíblia nos mostra que o Davi não teve um pequeno momento que ele procurou olhar quem era o inimigo. Porque ele mesmo, na sua declaração, disse assim: quem é? O que isso quer dizer? Olha, isso aí é nada. Quem é este incircunciso? Quem é este? Quem é essa poeira? É a mesma coisa você falar isso: quem é essa poeira? Ele não olhou, nem teve a preocupação de olhar que ele estava falando, estava olhando para um gigante, um homem armado, poderoso, que poderia matar não só um, mas poderia matar mais de 20 ou 30 só com a força dele. Mas ele não olhou para isso. Ao contrário, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Ele sabia e conhecia quem era o Deus a quem ele servia. Por isso mesmo diz assim: quem é este que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Como é que ele conhecia? Como é que ele sabia? Ele era pastor do reino, mas ele tinha uma vida de intimidade com Deus a quem ele servia. Aleluia. Ele sabia quem ele era. Quem ele é. E quando ele está lá, todo mundo com medo daquele fanfarrão grandão, os olhos revelavam que era alguém muito poderoso que ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas ele não nem observou, olhou, desprezou o gigante. Por quê? Porque ele sabia de quem ele era e que ele era filho de Deus e que ele servia ao Deus que criou todo o céu e a terra. Ele disse assim: o exército de Deus vivo. E aí, quando ele vai lá, o rei ainda fala assim: você não está vendo? Ele é grandão. Eu vou lá. Está fazendo essa festa toda, mas eu vou lá. E deixa eu falar uma coisa do Senhor, hein? Deixa eu falar uma coisa do Senhor. Eu não vou lutar só com ele. Eu já lutei com o leão. Eu já lutei com o urso. Eu até comentei com ela que estava vendo o teu vídeo falar sobre intimidação. Porque o que acontece em Israel é ser intimidade por 40 dias. Eu até comentei. Né? Ele não fala lá. Eu peguei o leão pela barba. Já viu um homem pegar o leão pela barba? A gente já viu um homem pegar o leão pela barba? Ou tirar uma ovelha da boca do urso? Ninguém tira. Aquelas garras do urso, é só uma patadinha daquela lá, pá!
Não. Mas não, ele foi lá, tirou, matou um e outro, foi todo. É isso que eu fiz. Mas não foi eu que fiz. Eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor, porque ele sabia exatamente quem era o seu Deus, com quem ele se relacionava todos os dias, com quem ele conversava todos os dias, ali, quando estava ali acompanhando e vendo ali, né, pastoreando as ovelhas. Eu imagino que Davi devia ser como eu, que minha mulher fala que eu fico falando, está falando sozinho de novo. Está falando sozinho de novo. Davi devia ser que nem eu, e aí as ovelhas, que é isso? Está falando sozinho de novo. Não é? Olha lá. Ele ficava conversando com Deus, sabe por que ele não estava sozinho? Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com o Senhor Jesus vitorioso, aquele que venceu a morte do inferno. Ele disse assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. E eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E amigos sentam na mesa para falar, para brincar, para comer, para tudo. Quando eu olho, quem não tem prazer, gente, de chegar aquele momento em que toda a família se reúne? Fica muito tempo, fica cansativo, mas mesmo assim a gente tem prazer. Quando eu vejo a minha família reunida, eu fico olhando lá, eu fico olhando todos os meus filhos, meus netos, meus genros. Olha, não excluo ninguém. Eu tenho prazer de olhar para eles. Eu fico olhando para eles, porque aquele momento é um momento que vai ficar na minha memória e que eu vou guardar como um bom tesouro no meu coração. Agora, e Deus não quer ver todo mundo sentado à mesa, se alegrando com ele e com ele, nele e com ele. Esse é o momento que nós vamos sentar na mesa, nos alegrar com ele, da vitória que ele funcionou. Os homens querem lembrar de Jesus como um mártir. Os homens querem lembrar de Jesus como alguém que na história fez um sacrifício. Fazem procissões dos seus últimos atos, filmes com seus últimos atos, mas não sabem, não conhecem a grandeza da ressurreição. Nós conhecemos porque o Espírito Santo revelou ao nosso coração de que Ele ressuscitou, está vivo para sempre. E que não só isso, Ele enviou o seu Espírito Santo para viver e habitar em nós. Não só isso também, não é só para viver e habitar em nós. Ele disse assim: eu vos dou o poder. Eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Não só isso. Eu vos dou poder para ser testemunhas minhas. Vocês vão falar com as pessoas ao meu respeito. Para falar de Jesus, para conviver com ele. Para falar dele, para confirmar com o outro: olha, Jesus não é assim, peraí. Desculpa aí, tá? Eu estou aqui na igreja há tanto tempo, né? Não, eu vou falar do Salatiel, porque eu conheço mais tempo, né? Pastor Salatiel, eu conheço ele. Ou não conheço? Conheço. Que há tanto tempo, a Márcia, Rubem. Conheço eles mais do que os meus gêmeos. Né? Então, eu conheço. Então, eu posso dizer assim: ó, você pergunta para mim quem é o Salatiel. O Salatiel é isso, é assim, ele gosta disso, não gosta disso, não gosta daquilo, ele gosta de machixe, eu não gosto, e assim vai. Né? Ele não gosta de alho. Não gosta de alho. Não, eu não gosto do gosto, ele não gosta de sentir o gosto do alho, eu gosto do alho. Olha lá, tá vendo? Como eu conheço. Como conheço a esposa. Então, eu estou falando com autoridade de quem eu convivi.
me relaciono até hoje, e posso falar a respeito deles. Deus quer que a gente tenha isso em mente, no coração, de falar a respeito de Jesus, de tudo que Ele é, porque eu conheço. A palavra de Deus se esforce para conhecer o Senhor. Porque quando a gente entra na dimensão do conhecimento de Jesus, nós não vamos temer mais nada. Nós não vamos temer mais nada. Lembra que eu preguei uma outra vez, nós somos filhos de Deus. Mas deve ter consciência disso, né? Que o filho fica meio arrogante, porque se o pai é fortão, né? Bombadão, ele vai, eu vou falar com meu pai. Eu posso falar, eu vou falar com meu pai. E se vocês ainda quiserem alguma coisa, eu vou chamar meu irmão aqui. Sabe? Porque o meu pai deu todo o poder para ele. No céu e na terra. Eu vou chamar ele aqui. O diabo sai correndo, rabo das pernas, desaparece. Opa, esse aí não. Porque eu conheço, eu sei. Por isso que o próprio Jó, né? Ele disse assim, eu sei. Foi Jó, né? Eu sei quem tenho crido. Que ele conhecia. Veja só que ele mesmo disse assim, eu antes conhecia de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de ouvir, mais do que muita gente que não conhece nada, e que muitas vezes caminha com ele, mas não o conhece, não busca ter intimidade com ele, quer apenas estar no grupo, quer estar no grupo, quer estar na multidão, que acompanha Jesus, como muitos faziam isso. Havia uma multidão que acompanhava Jesus, mas tinha 12 que sabia que ele chamou para a intimidade, não apenas porque ele queria que 12 exclusivamente conhecessem ele, mas o desejo dele é que todos nós, porque ele escolheu 12 características de personalidade para conviver com ele. Ele escolheu o pobre, ele escolheu o coletor de imposto, ele escolheu o rico, andar com ele, para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Ele escolheu a gente, não apenas para dizer, eu sou crente em Jesus, eu sou cristão, eu sou da igreja, a nova aliança. Ele nos escolheu para viver uma vida com ele. Quando eu abri a minha boca e as pessoas ouviram falar, elas realmente teme a Deus. E aqui diz que o temor do Senhor é o começo das coisas, porque a sabedoria ela vai se estender toda a eternidade dos princípios. Você entra na porta da sabedoria e vai embora no princípio, porque a sabedoria é o próprio Deus. Glória a Deus. Agora, ele diz assim que os tolos são aqueles que não buscam conhecer a sabedoria e nem tampouco querem conhecer. Sabe, se a gente perguntar hoje para qualquer pessoa se ele quer morrer hoje, se perguntar para os crentes, o ímpio ele fala que não. Mas se perguntar para os crentes se ele quer morrer hoje, não, eu acho que ainda não. Não, querer eu não quero. Se Deus quiser me levar, Ele vai me chamar e Ele vai me levar. Mas eu não quero porque eu não quero. Não porque eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho meu cachorro, eu tenho lote, eu tenho tantas coisas. Como é que eu vou deixar tudo isso ali? Mas comprando. A vida eterna é o bem mais precioso que Deus nos deu. Se eu morrer agora, eu já comecei a desfrutar da vida eterna a partir do momento que eu me converti a Cristo. Mas agora, se essa roupa aqui que eu estou vestindo, já conta, né? Já tem algumas partes aqui que estão esbranquiçadas, né? Então, essa roupa, eu estou vestindo uma roupa
É uma roupa velha. E de qualquer forma, como roupa, você tem que trocar por uma nova. Então eu tenho que tirar essa roupa velha, surrada, não dá mais nem para arrebentar, e tenho que botar uma roupa nova. Mas essa roupa nova, Jesus foi preparar outra morada para que eu pudesse morar, uma roupa nova, novas vestes brancas, que não sei nem branco, porque a gente pega o branco aqui da parede, não é igual não, porque a gente vive, dá muito mais valor a essa roupa nova do que a eternidade. E perguntar, todo mundo vai dizer, não, eu quero, mas na hora H, a pessoa, não, eu quero viver um pouco mais, Teve gente que eu conheci, já falei aqui, mas posso repetir, que foi mais sincera comigo, né? Não, peraí, eu quero casar primeiro. Se o trem pegar a gente aqui, vamos pro céu. Não, ainda não quero casar primeiro. Depois do céu. Não casou, foi pro céu, graças a Deus. Porque assim, gente, a vida que nós vivemos, ela é boa. A gente tem prazer em viver ou não tem? A gente tem prazer em viver, mesmo com toda essa aflição que existe no mundo. E o próprio Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, dores, tudo quanto é coisa, vão ter essa aflição. Mas tem bom ânimo. Eu venci. Ele está dizendo para nós assim, eu venci, agora te trago para o meu relacionamento pessoal. E para minha eternidade, então tenha ânimo, porque isso aqui, você vai deixar essa roupa velha aí, e eu vou te dar uma roupa nova. Não só isso, vou colocar um anel no seu dedo, e vou dar uma pedra, que está lá escrito o teu nome, no livro da vida, no céu, glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos chama para conhecer. Nós escolhemos conhecer a Deus. Quando nós vamos ao culto, vamos à igreja, é um lugar onde Ele nos espera. Mas Deus não tem intimidade comigo. Cá tem. Mas todos nós juntos, na mesma casa. Ele quer ver como família, reunida, sentado à mesa, para desfrutar de sua presença juntos, para olhar um para o outro e rir, e ver o quanto nós nos amamos, e quanto nós podemos exalar o amor de Deus, um para com o outro, como Ele nos ensinou a amar, orar uns pelos outros, não é? Ele nos chama para essa comunhão, e é nessa comunhão que nós nos reunimos aqui na presença do Senhor. Quando Ele diz assim, na igreja, Ele está falando na igreja, Ele está falando em outro lugar. Por causa das pessoas não discernirem, não entenderem o valor do sangue, o valor do corpo, do partido, o valor da cruz, muitos estão fracos e doentes, estão dormindo, porque ainda não entenderam a gente celebra o momento mais precioso da nossa vida, a ceia do Senhor. É para a gente sentir a alegria de Deus, eu fui resgatado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Ele pagou um preço por mim, e me deu a certeza de vida eterna. Ele quer que você tenha essa certeza. Você só pode ter essa certeza se você conviver com Ele, saber o que quem está falando com você o conhece. Não, Ele disse, Ele falou para mim. Mas quem é esse que fala para você? Meu Deus. Você conhece Ele? Conheço. E o que Ele fala é verdade. Ele não muda. Nele tem uma mudança e nem sombra de variação. Ele tem que falar isso com propriedade. Deus não muda. Ele é fiel que prometeu. Fiel que prometeu. Então nós vamos agora celebrar este momento. Eu vou passar por pastor Cielo para ele ministrar ceia. Guarde essa palavra no seu coração. Se esforce por conhecer o Senhor. Amém. Ele quer que você o conheça.
Ele quer falar com você, Ele quer se revelar cada vez mais, de maneira que a gente possa falar com toda certeza que é irmão. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que você pegasse agora a tua Bíblia, por favor, abrisse aí no Evangelho de Lucas. Geralmente a gente lê o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Onde ele instrui para o momento da ceia, mas eu quero ler hoje sobre a ceia que Jesus ele celebrou com os seus discípulos, né? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso de número 14. Aleluia. Está escrito assim, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-o, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho certeza no meu coração que Jesus deseja muito que você participe da ceia. Esse era o desejo que ele manifestou naquele momento. Ele disse: eu desejei muito comer com vocês. Ele preparou aquele momento, irmãos. Foi o momento mais importante, tanto que ele foi instituído como um cerimonial para a igreja. Ele disse: eu desejei muito comer com vocês. E ele deseja que nós estejamos à mesa. Ele deseja ver você aqui, participando do corpo, participando do sangue. Ele deseja ver você aqui, se preparando. Ele disse: olha, eu digo que não comerei, mas até que venha e se cumpra. Ele deseja que este momento, que ele vai novamente estar presente em corpo, juntamente conosco, se cumpra. Esse dia vai se cumprir. A Bíblia diz que esse corpo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz que esse corpo aqui, que hoje tem dores, né, tem cansaço, sofre deterioração, né, sofre com a corrupção, ele vai ser transformado num corpo novo, um corpo que não vai nunca mais sofrer as ações do tempo, das bactérias, nunca mais vai sofrer as ações da deterioração. Ele vai ser transformado, assim como o corpo de Jesus foi transformado. Neste dia nós vamos sentar à mesa com Ele. Aleluia. Neste dia nós estaremos à mesa com Ele. Aleluia. Por isso ele anseia tanto que nós, os seus filhos, nos reunamos, né? Aquele momento que ele instituiu com os discípulos era um momento muito importante para ele. Ele disse, tanto que ele diz: eu desejei essa Páscoa, eu desejei esse momento. É o desejo de Deus.
que a gente persevere, que a gente se reúna como igreja, que a gente esteja na presença dele, que a gente coma o pão, que a gente beba o cálice, que a gente anuncie a morte do Senhor até que ele venha, porque ele vem, porque ele vem, aleluia. E esse é um momento muito importante para mim e para você, o dia que ele vem nos buscar. Nós não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos. A única coisa que ele disse para nós é: lute, vença, esteja preparado, lave as tuas vestes, busque andar em comunhão, como foi pregado aqui, foi ministrado. Busque andar em comunhão, conhecer a Deus, como o meu sogro falou da outra vez, que eu ministrei. Ele falou: eu quero fortalecer a tua fé. Da mesma forma, como diz o Espírito Santo, ele é o mesmo, ele se move entre nós. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, irmãos. Ele é uma pessoa, e ele é tão vivo que ele fala com a gente. Nós estávamos em casa orando hoje pela manhã, e quando nós nos reunimos para adorar a Deus em família, a palavra que veio ao meu coração, e a gente ministrou isso aos nossos filhos, é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós ministramos isso pela manhã para os nossos filhos. Eu disse para eles assim: meus filhos, temer a Deus é saber que Deus está presente. Às vezes a gente não faz coisas à vista do nosso marido, da nossa esposa, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, porque a gente diz assim: se ele ver, ele vai se ofender, né? Se ele ver ou eu fazendo isso, ele não vai gostar, né? Por quê? Porque a gente sabe, né? Considera a pessoa. E eu falei para o meu filho: você tem que considerar a Deus a tal ponto de saber que quando os meus olhos não estão vendo aquilo que você está fazendo, Deus está vendo. Porque Deus está vendo, e você se importa com Ele, você não vai fazer, você não vai ter certas atitudes, você não vai ter certos comportamentos. Então, é tremendo como Deus, ele vai falando ao longo do dia e confirmando a sua palavra, ao nosso coração. Então eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o Senhor por esse momento tão precioso. Vamos, irmãos, apresentar a Deus os elementos. Estenda as suas mãos aqui em direção a estes elementos, porque eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com temor e tremor, Senhor, que nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que nós, meu Deus, devemos participar até a Tua vinda. Os Teus discípulos, Pai, eles fizeram este ato, todos aqueles que Te serviram e Te seguiram ao longo do curso dos anos, que o Senhor está preparando um povo para chamar, Senhor, chamar-se pelo Teu nome. Eles celebraram a ceia, e nós aqui nesta geração estamos aqui também reunidos para celebrar. Estamos aqui reunidos para participar do Teu corpo e do Teu sangue. E nós queremos Te pedir, ó Deus, nesta noite, consagra estes elementos. Consagra, meu Deus, este pedaço de pão. Consagra este suco, Pai, este cálice. Ó Deus, que de maneira que nós venhamos participar deles como quem estejamos ingerindo sim o Teu corpo e o Teu sangue, participando, meu Deus, da Tua vida em nós. Porque o Teu corpo verdadeiramente é comida e o Teu sangue verdadeiramente é bebida. Senhor, prepara-nos para a ressurreição do último dia. Prepara-nos, Senhor, para a primeira ressurreição. Prepara-nos para o arrebatamento, se for o tempo, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, como noiva escolhida do Senhor. Pai, santifica a nossa mente, o nosso coração. Faz-nos puros, ó Deus, conforme a imagem e semelhança que o Senhor criou Adão. Restaura a imagem e semelhança do Senhor em cada um de nós, ó Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Porque o primeiro Adão veio, Senhor, como alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante, porque ele veio
para nos dar vida. Então que nós venhamos receber a vida de Cristo, Pai, através desses elementos, do corpo e do sangue, do pão e do suco de uva, Senhor, o fruto da vide. Seja, meu Deus, a vida do Senhor em nós, para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vocês vão receber os elementos.